Olá pessoal, como vai vocês? Então, coisas que acontecem ou que já aconteceu. Então, vocês já viram falar da sacerdotisa que diz que já foi amante do faraó Sete. Então, Dorothy é a mulher que acreditou ter vivido no Egito em sua vida passada. Esta senhora aqui, com o nome Beatrice, em sua antiga jornada terrestre, ela afirma que ter cometido suicídio para preservar a imagem do amante após uma gravidez indesejada. E Dorothy foi uma inglesa responsável por uma das histórias mais curiosas relacionadas a vidas passadas. Ela afirma ter vivido durante a era faraônica. Isso era serva do faraó Sete e um filho de Ramessés, Sitra. Alguém já ouviu falar dessa história? Bom, nascida em 1904, Dorothy, aos 3 anos de idade, sofreu um grave acidente ao cair das escadas em sua casa. Então, garota, ela afirmou que sofreu traumatismo craniano e ficou inconsciente, levando os médicos a acreditarem que ela teria falecido. Entretanto, poucas horas depois, ela havia voltado à vida e não tinha nenhuma sequela, e os médicos ficaram sem entender. Mas, desde então, o ocorrido, ela passou a relatar que sonhava frequentemente com imagens de um grande edifício e colunas enormes, e acordava chorando, pedindo para voltar para sua casa. Um ano após o acidente, em 1908, seus pais a levaram para visitar o Museu Britânico e ficaram impressionados com a atitude de Dorothy ao chegar na sala egípcia. E foi aí que ela começou a mostrar coisas do passado. E então, ela se soltou da mãe e correu em direção às estátuas, onde se ajoelhou e começou a beijar os seus pés. E os pais tentaram retirá-la do lugar, mas ao mesmo tempo insistia em ficar, falando que estava em casa. Ela falava que estava em casa. E com o passar do tempo, ela passou frequentemente sonhando, com essas coisas e com o museu. E se tornou, mas mesmo assim, de tanto ela ir continuar indo para o museu, frequentemente também, ela conheceu o professor Ernest Wallis-Budge, que ele ensinou a hieroglifos. A partir dessa época, ela começou a aprofundar-se nos estudos para conhecer mais sobre este assunto. E então, a reencarnação, ela frequentemente fazia grupos assim, para saber mais sobre essas coisas. E reencarnação, mas nenhuma a satisfez. Por volta da década de 1930, foi quando ela conheceu Abdel Maguin, com quem se casou e mudou para o Egito, onde teve o seu filho, chamado Sete. E lhe rendeu a um aparelho Om-Set, que significa mãe de Sete, seguindo um antigo costume egípcio de não chamar as mulheres pelo nome, e sim por números. E durante esse tempo, foi quando, durante esse tempo, a Dorothy, ela passou a afirmar que sua vida passada era bem triste, que é o nome dela, que ela se entendia como antigamente, que era filha de um casal pobre que enviou para tempos de Faraó Sete. Para a senhora, serva sacerdotista, que manteve um romance como líder egípcio.
E Ed, que é o segundo nome dela, também disse que teria engravidado acidentalmente do seu amante. Ou seja, ela afirmou que a gravidez que ela teve foi do amante, né? Foi quando ela ocorreu e deveria ser. Das pessoas não entendiam, porque ela teria que ser virgem. E ela teria se matado para preservar a integridade de Sete, que após sua morte prometeu nunca queria esquecê-la. Pois é, gente, coisas do passado. E aqui está a imagem que mostra, né, as escrituras egípcias do passado, das coisas que ocorreu. E então, o que aconteceu é que a mulher viveu durante quase toda a sua vida em Ábidos, onde trabalhou quase 20 anos como assistente de arqueólogo. Ela se aprofundou bastante nesse caso, né? E Selim Razan e Hamed Farim, e se tornou a primeira mulher a trabalhar no departamento de antiguidades do egípcio, atualmente no Ministério das Antiguidades do Egito. É hoje que ela trabalhou bastante lá, viu? E antes dos faraós e suas misteriosas origens pré-Edward. Então, a noviça do faraó Femínio Correia Miranda. Ou seja, essa história é bem interessante. Ela fala que ela é reencarnação e voltou para se aprofundar no caso, para esperar a volta dele, né, do faraó.